A palavra tempo ou tempos são recorrentes no livro do Apocalipse. Que tempos são esses? Nos evangelhos e nas epístolas, tanto Jesus quanto os apóstolos referem-se a sinais dos tempos, ou últimos dias, ou fim dos tempos. Que tempos são esses? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vida em Cristo. Eu sou o Sérgio Marcos. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Face, compartilhe com seus amigos, seus irmãos da igreja. Essa é mais uma produção da Vida em Cristo. Apocalipse sem medo é o nome da nossa série e o assunto desse vídeo é: que tempos são esses? A Bíblia foi inspirada, eu acho isso maravilhoso, de forma a ser comprovada ao longo dos anos. Então, na Bíblia você encontra datas, nomes, eventos e lugares que podem ser historiados e podem ser comprovados. Isso é muito importante e existem inclusive muitas descobertas arqueológicas que têm a cada ano confirmado ainda mais as narrativas da Bíblia Sagrada. Isso é impressionante. A Bíblia é um livro digno de ser lido, de ser estudado, porque é um livro comprovado. Nunca ninguém levantou contra a Bíblia Sagrada uma crítica consistente que viesse a fazer com que ela fosse desacreditada numa única frase. É muito importante saber disso. Nós cremos na inerrância da Bíblia. Então, a expressão fim dos tempos, sinais dos tempos, sendo a Bíblia um livro historicamente comprovado e pontuado ao longo das eras, isso se reveste de uma grande importância. Então nós precisamos aprender a perceber a época que nós estamos vivendo, porque a Bíblia é um livro de tempos, é um livro datado, é um livro que tem ao longo da sua história eventos, nomes, situações, países, conflitos que podem ser encontrados na história universal. Então, uma vez Jesus repreendeu os fariseus, está lá em Mateus capítulo 16, é bacana a gente citar esse texto, versículo 1 a 3, e chegando-se os fariseus, os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Precisamos aprender a discernir que tempos são esses. Então, por falar em tempo, duas palavras gregas nos ajudam a entender o pensamento dos escritores do Novo Testamento sobre a expressão tempo ou tempos. Cronos e kairos. No idioma original da Bíblia são essas duas palavras. Na mitologia grega, Cronos é o senhor do tempo, entre aspas, lógico, enquanto kairos representa o tempo que não pode ser controlado. Então, para os gregos antigos, Cronos significava o tempo cronológico, daí vem essa expressão, né? Enquanto Kairos se referia à qualidade do tempo vivido, algo que não pode ser medido através de números. Como a Bíblia foi escrita em grego koiné, o uso desses termos também tem a mesma conotação para nós hoje. Então, Kairos é usado na Bíblia com o significado de oportunidade, momento propício, estação, período. Então, eu quero fazer um destaque desse verbete, kairos, em dois textos do Apocalipse. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: feliz aquele que lê as palavras da profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo kairos está próximo. E também lá em Apocalipse 22:10, então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo kairos está próximo. Então é altamente revelador que o Apocalipse comece e termine com o termo kairos.
né? O tempo da oportunidade que está se encerrando. Apocalipse é um anúncio profético e enfático de que a oportunidade da salvação ainda está aberta, mas não durará muito tempo. Nós estamos falando de Apocalipse sem medo. E muitos me confessam, já muitos me confessaram, terem medo do Apocalipse. Mas a natureza do Apocalipse é exatamente o oposto. Do capítulo 1 ao 22, Deus está nos avisando sobre o tempo da oportunidade, sobre o Kairos. É como se Deus, pelo Apocalipse, dissesse o seguinte: gente, daqui a pouco vai chegar a hora. Você está arrumado? Você está pronto? Você está preparado? Esse tempo não vai durar muito. A cada ano que passa, mais perto nós estamos da volta de Jesus. A cada mês, a cada semana, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, nós estamos mais perto do arrebatamento. Pense nisso. Nós vamos ter aí uma nova série de vídeos que a gente pretende fazer quando terminar o Apocalipse Sem Medo. E a gente vai focar do capítulo 4 ao 22, mas nós podemos afirmar que os dois principais avisos Kairos, no tempo da oportunidade, já foram dados nessa série de vídeos e eu vou repetir. Eu lembro da minha avó, que ela dizia assim: quem avisa, amigo é. E aí Jesus disse, né? Não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O nosso amigo Jesus nos inspira, o querido e amado apóstolo João, a nos deixar essa joia chamada Apocalipse. Quem avisa, amigo é. E eu gostaria de fazer dois destaques de dois avisos. Eu sei que nós vamos ter aí na próxima série muita informação sobre o Apocalipse e muita revelação, muita profecia, mas eu queria deixar dois avisos sobre os tempos que estão terminando. Primeiro aviso é: o arrebatamento é iminente. A palavra iminente significa provável que aconteça a qualquer momento, muito próximo. Não há nada, meu querido, nas profecias bíblicas que precisem acontecer antes do arrebatamento da igreja. Não existe. Muita gente já me perguntou: pastor, qual é o sinal que está faltando para o arrebatamento acontecer? Nenhum. Não há nada na profecia bíblica que ainda está por se cumprir. E a igreja, eu e você, nós, temos a ordem de viver à luz da vinda iminente de Cristo. Viver hoje como se Cristo viesse amanhã. As epístolas nos alertam, a Bíblia nos alerta nas epístolas, para aguardar o Senhor Jesus e não sinais. Isso é muito importante. Jesus nunca fala assim: olha, aguardem os sinais, porque antes de eu arrebatar a igreja eu vou dar alguns sinais. Não. Tiago, capítulo 5, versículo 8: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Filipenses, capítulo 3, versículo 20: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. A igreja não é exortada a esperar sinais. A única coisa que a igreja tem que esperar é o regresso de Jesus nos ares e o arrebatamento da igreja. Para você ter uma ideia, os grandes vultos da reforma protestante foram pessoas que acreditavam no arrebatamento iminente de Cristo. Por exemplo, Lutero, o pai da reforma protestante, disse: todos os sinais que precedem a vinda de Cristo já apareceram. A vinda de Cristo não está longe. Calvino, o cérebro da reforma, declarou: as Escrituras uniformemente nos ordenam a olhar com expectativa para o advento de Cristo. John Knox,
Na Escócia, o reformador escocês, ele disse: o Senhor Jesus voltará com presteza. Então, se alguém te perguntar quantos sinais ainda faltam para o arrebatamento, responda com firmeza de quem tem convicção: nenhum sinal. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Antes de eu concluir esse vídeo, o Kairos de Deus, o tempo da oportunidade, pode chegar. Pois bem, o segundo e último aviso do livro do Apocalipse, pelo menos agora, né? Mais para frente nós vamos falar de outros, mas o primeiro é que o arrebatamento é iminente. O segundo, um governo global está prestes a surgir. Das centenas de manchetes que eu coletei, que eu observei na internet, como aqui o tempo é curto, o espaço é pequeno, eu quero destacar 3. Tá? A primeira, em nova encíclica, Papa propõe autoridade mundial na economia. Apareceu no G1 Mundo, dia 7 de julho de 2009. Segundo, se o mundo tivesse um só governo, uma matéria da super interessante de 31 de outubro de 2016. Crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Jornal El País, 4 de abril de 2020. O tempo, meu querido, está próximo, muito próximo. Há um clamor por uma liderança global. Você tem percebido isso? Os problemas globais exigem soluções globais, idealizadas por um líder global. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Tá? Na próxima série, eu estou falando muito sobre ela, né? Sobre o Apocalipse, nós vamos nos deter nesses assuntos, mas podemos adiantar aqui que o anticristo já deve ter nascido e só poderá se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Conforme nos afirma a Escritura em 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 a 8, agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Pois bem, muitos estão me perguntando se a pandemia tem alguma relação com o fim dos tempos. E a minha resposta é sempre sim. Sim, pois tudo que for global, com problemas que exigem soluções globalizadas, estão relacionadas diretamente com o fim dos tempos. Porque o livro do Apocalipse, tá? Se você prestar atenção, trata de nações, povos da terra. É o livro de um mundo só, tá? É um livro globalizado. Estas são expressões no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro totalmente globalizado. Ali é nações, povos, línguas. É assim. Se você é pastor, se você é um evangelista, professor de escola dominical, conselheiro de jovens, adolescentes, não omita esse assunto. Não fuja das perguntas apocalípticas. A Bíblia tem todas as respostas, eu creio nisso. Se formos humildes e buscarmos o conhecimento que a Bíblia nos dá em oração e jejum, nós descobriremos mesmo que o ponteiro do relógio está dando as suas últimas voltas. E eu pergunto para você, você sabe que tempos são esses? Você tem noção do que está acontecendo na política mundial? Muita gente assiste a TV, mas quando entra na hora do jornal, ele muda de canal. Não tem o costume de assistir notícias internacionais. O que me interessa é o que está acontecendo no Brasil. Tá bom, o que está acontecendo no Brasil é importante. Mas o cristão, ele precisa estar ligado, porque há uma movimentação que nós precisamos discernir. Você faz ideia de quão iminente é o arrebatamento da igreja? Tá? Em face, por exemplo, da ameaça de um vírus mortal, e a gente está sujeito, muitas pessoas pegaram Covid, muitas sofreram na UTI
de um hospital conseguiram vencer, outras não. Eu conheço pessoas que têm uma fé tão firme em Jesus, elas dizem assim: amanhã cedo, se eu acordar, Jesus estará comigo. Mas se eu não acordar, eu estarei com Jesus. Se você estiver numa UTI, se você estiver numa fila esperando internação, se você estiver assistindo esse vídeo numa prisão, em algum lugar onde você está sozinho, você já entregou sua vida para Jesus? Você já pertence a Cristo? Você entendeu que Ele morreu pelos seus pecados para te estender a mão exatamente nessa hora e te preparar para a eternidade? Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Porque amanhã cedo, todo cristão verdadeiro sabe, se ele acordar, Jesus estará com ele. Se ele não acordar, ele estará com Jesus. Suspenso numa cruz, Jesus disse a um ladrão arrependido: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O amado apóstolo Paulo afirmou em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É muito melhor estar com Cristo. Nesse corpo de humilhação, nós temos dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, nós temos dor de ouvido, dor de garganta, e temos uma pandemia ceifando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas Jesus Cristo é o Salvador. Ele tem uma vida eterna esperando você. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, porém eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, de nos avisar que estamos próximos ao fim dessa era, desse ciclo. Não vai haver era de aquário, era de peixes, ou qualquer era outra do zodíaco. Haverá agora, Senhor, um momento crítico em que o arrebatamento é iminente e um governo global anticristão está surgindo. Ajuda-nos a nos apegar à Tua palavra e esperar com alegria aquele que do céu voltará. Eu te peço isso, que essa pessoa que me assiste receba agora o toque de poder do Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos, com seus irmãos. Acesse a página da Vida em Cristo. A Vida em Cristo é uma igreja de coração aberto. Pode deixar seus comentários. Nós estamos aqui para te ajudar. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá.